aquela página, Pai, ó meu Deus, que há tanto tempo, meu Senhor, nos reprovou, nos colocou na rua da amargura, nos deixou à beira do caminho, mas hoje eu creio que pela Tua palavra seremos restaurados, teremos uma página nova, teremos uma história nova, meu Deus. Reviveremos, ó Pai, os sonhos conquistados lá na cruz. Veremos a Tua glória à distância. Meu Deus, poderemos estar no monte que destila o mais doce mel. Ó Senhor, que enche a nossa alma. Meu Senhor, que desce sobre o nosso espírito, Senhor, mostrando o caminho da verdade, a direção por onde devemos ir, mostrando-nos, ó Pai, a clareza e como devemos prosseguir. Obrigado, Deus, por esta manhã. Obrigado, Senhor, por esse momento solene em que colocaremos a mesa, ouviremos a Tua palavra, seremos fortalecidos, seremos cheios do Teu Espírito Santo e veremos, Pai, a Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor Jesus Cristo. Se percebe a diminuição nos cultos já, né? No final de ano, já chegando o Natal, pessoas viajando, outros trabalhando, mas Deus abençoe. Abra sua Bíblia. No último livro do Apocalipse, para a glória de Deus, no capítulo 2 e o versículo de número 7. Apocalipse 2, 7, para a glória do Senhor. Uma palavra que eu gostaria que muitas pessoas ouvissem. Aqui o Espírito Santo me encarregou esta manhã de passar para o seu coração. Apocalipse, capítulo 2, e o versículo de número 7. Quem achou, diga amém. Amém. Olha para o seu irmão e diga assim, o tema da mensagem hoje é imperatividade espiritual. Quantos irmãos aí são imperativos, hein, irmão? Você não consegue calcular, não consegue entregar, não consegue se colocar. Hoje, o Senhor nos deu a graça desta palavra e pregaremos ao seu coração. Lemos a palavra de Deus que assim diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Eu gostaria que diminuísse um pouco mais o fundo, e eu vou ler mais uma vez a palavra de Deus. É tudo ao vivo, nós somos novos aqui, estamos aprendendo. Amém? Presta atenção na palavra, igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, deixasse a Bíblia do lado. Você que leu no seu celular, desliga-o, coloque no cantinho, para que nós possamos ouvir a palavra do Senhor e render graças ao Deus da glória. Feche os seus olhos, se você quer a palavra para o seu coração. Diga para o Senhor que você precisa ouvi-lo, que esta palavra vai ser um divisor de águas na sua vida. Vai ser a contemplação da sua nova história. E que você precisa enxergar do outro lado do rio. Você não pode conviver com as mesmas coisas, estar com as mesmas coisas, para que você possa compreender o dia do Senhor. Pai, obrigado, meu Deus. Sempre te damos graças, porque sabemos que esta palavra, ela veio salvar-nos de nós mesmos, das coisas que estão no nosso entorno, aquilo que ouvimos e aquilo que sabemos que não vem de Deus, e aquilo que não é do teu Espírito Santo, Senhor, aquilo que não vem da tua parte, tem nos confundido. Meu Deus, tem nos encharcado de coisas que não nos dá sustentação para vivermos o dia seguinte. Por isso nós precisamos da tua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Cumprimente o seu irmão aí com o olhar, toca no ombro dele, fala, Deus te abençoe, bem-vindo, que bom que você está aqui. Glória a Deus. Aleluia.
Queridos, essa palavra, ela veio desmistificar aquilo que você ouve todos os dias. A importância do seu ouvido para a palavra de Deus é importante. O seu ouvido é uma peça fundamental para aquilo que o Espírito Santo quer desenvolver com você, na sua vida e com a sua história. Toca aí no seu ouvido. Diga assim, você é importante. Quando o apóstolo João, ele começou a ouvir as palavras e que Deus dizia nesta palavra do Apocalipse, quando ele foi arrebatado e levado para o Senhor, e lá ele pôde contemplar coisas maravilhosas, que ele as descreve em palavras graciosas para nós. Ele deixa uma preocupação que é fundamental e muito mais importante do que tudo aquilo que ele viu. Porque ele sabia que aquilo que ele estava vendo não era mais importante do que aquilo que ele estava ouvindo. Ele tinha que prestar atenção, ele tinha que estar ali diante daquela palavra para não perder uma vírgula, para entender cada palavra que se formava. Era importante que ele não esquecesse, era importante que ele absorvesse aquilo que o Espírito estava falando com ele, tanto com a igreja quanto individualmente, para que ele pudesse escrever e ser sustentado pela palavra que ele ouvia. Quando você está na vida, quando você percorre este mundo, em busca de que terra você iria semear, em busca de pessoas que você deveria ouvir, complementar com a sua vida, ou talvez sentar com ela regaladamente e tratar de assuntos que são importantes para você e para a sua família, você não deve esquecer daquilo que você ouviu, daquilo que Deus plantou no seu coração, aquilo que Deus desceu até na sua alma, não para uma memória que perece, mas para a memória que não esquece. A palavra de Deus, ela não pode se confundir nos piores momentos da sua vida. Ela não pode se perder quando a tempestade, ela vem contra você, dizendo que você não é, que você não pode, você não vai, você não consegue, não adianta se levantar, não adianta lutar, não adianta crer, acreditar, todas essas coisas não pode roubar da sua vida aquilo que o Espírito te diz. Isso tem que ser a base de sustentação da sua vida e de quem você é. Então, o que João diz? Ele chama a atenção daqueles que estão ouvindo ele. Ele diz, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não é ouça o que o mundo te disse, ou o que as pessoas te disseram, ou aquilo que você ouviu, ou aquilo que lançaram contra você. Ele coloca essas coisas como não tendo importância alguma. A partir do momento que o Espírito falou, as outras coisas precisam estar mudas para você. A partir do momento que o Espírito te disse, as outras coisas têm que perder o significado para você. Quando você olha para uma situação que o Espírito diz que é o rumo certo, que é a direção certa, enquanto outras vozes te diz que pessoas muito melhor do que você, pessoas muito maior do que você, naufragaram e falharam ali. E por que você acredita que você vai vencer? Esse seu acreditar, ele não nasceu na sua perspectiva, ou nas expectativas que você pode ter, mas foi o Espírito que disse, foi a palavra de Deus que veio na sua direção, foi aquilo que o Senhor, em promessas, conduziu até os seus ouvidos, que além das tempestades e dos maremotos, você veria a promessa de Deus se cumprir na sua vida. Mas como as pessoas estão vivendo? Num estado de desesperança. Você até olha e até vai, mas não acredita no que você está fazendo. E por que isso acontece com as pessoas?
O inimigo, ele sabe a força da igreja e o potencial de quem ouviu algo de Deus. Ele sabe que aquela pessoa, ela é um tipo de ameaça para o plano que ele tem para a vida dos demais. Uma vez que você se levantou como alguém de Deus, o inimigo vai provar para aqueles que te assistem que Deus não é tão poderoso assim. Você vai ser o exemplo de derrota e de fracassos. Você vai ser o exemplo de vergonha e daquilo que não se deve confiar na palavra de Deus. Porque você esqueceu de fazer a lição básica de casa. Ouvir o que o Espírito disse para você. E aí ele coloca uma outra frase. Aquele que ouve o que o Espírito diz, esse que escuta a palavra de Deus, ele vai vencer. Você está querendo vencer em coisas básicas da vida. Está querendo vencer num pequeno projeto, num projeto mediano, num projeto grande, ou num projeto escandalosamente grande. Esse você nem o atesta. Você deixa de acreditar que é possível e é capaz. Você entrega a sua mente, você dá o seu coração de presente para o sentimento derrotista que nasce na sua alma. Porque você quer viver com você, com as suas expectativas, com a sua mentalidade, com os números que você tem na mão, com aquilo que você aprendeu com o acadêmico fulano de tal, com aquilo que você ouviu de ciclano que veio não sei de que país. E aí aquela pessoa ressoa na sua mente. Ele é importante para suas dúvidas, ele é importante para suas vitórias e para os seus fracassos. Ele se torna um divisor de águas, enquanto o Espírito Santo para você, ele tem uma perspectiva mínima. Você deixou de ouvir realmente aquele que pode dar a você o que você procura galgar com seus próprios esforços. Pergunta para o seu irmão, você ouve o que Deus fala com você? Você acredita naquilo que Deus fala com você? Queridos, acreditar é algo diferente daquilo que você aprendeu durante toda a sua vida. Eu não sei quantos anos você tem. Acreditar é quando você vê alguém deitado numa cama e a medicina diz está aí em coma e não sabemos se vai acordar. Essa é a perspectiva da medicina, é a perspectiva do médico. Agora, você não é médico, você não compreende de medicina, mas você precisa compreender e acreditar em fé. A fé é diferente da perspectiva que você conhece. E se você não é profissional da fé, vamos assim dizer, se você não é formado em fé, se você não é grande em fé, se você não é profundo em fé, eu sinto dizer a você, você não é diferente das demais vítimas que você conhece. Você também é depressivo, você também é angustiado, você também é desesperançoso, você também é desacreditado e você também vai falhar como todo mundo. E aí, se as pessoas perguntassem o porquê que mesmo você servindo a Deus é alvo das mesmas controvérsias que o mundo está sofrendo hoje. E eu diria que você tem uma hiperatividade. Você tem déficit de atenção espiritual. Você não prestou atenção na palavra. Você está angustiado. A pessoa com hiperatividade, ela não para. Ela não foca. Ela não consegue determinar a respeito de um único conselho. Ela não segue uma única linha transitória. Ela está batendo em todas as linhas que possam surgir na vida dela. Ela não cresce nessa porque aquela brilhou mais. Ela não se atenta a essa porque aquela é mais profunda. Ela não para nessa porque aquela agora é a novidade do ano. E você está sendo vítima
das causas e consequências, como todo mundo que você conhece. Enquanto a palavra está dizendo, quem tem ouvidos? Pergunta para o seu irmão, você tem ouvido? Diga, então por que você não ouve? Querido, não é simplesmente só ouvir. Você tem que ouvir, praticar, determinar, confiar e acreditar. Se você não praticar essas excelências, você é sim como a todo mundo e vai sim se perder no meio da multidão. A pessoa que exerce a fé da palavra de Deus, não existe produto para ele, por exemplo, ser abençoado na vida. Não existe qualquer produto é suficiente para que Deus te levante em qualquer situação ou circunstância desta vida. Nada está apostando uma corrida aqui. O ouro não aposta corrida com abacaxi. A prata não aposta corrida com a laranja. Ambos estão ali à mercê do que você pode fazer com eles. Agora, qual é o segredo? É colocar diante de Deus. Mas não é só colocar diante de Deus. É regar com oração. É regar com confiança. É regar com credibilidade. A palavra não é aposta. A palavra é convicção. Ninguém pode arrancar você. Antes de Eliseu ser quem ele se tornou, o homem de Deus chamado Elias testou Eliseu. Ele disse, Eliseu, eu vou para Betel. Betel era longe. Ele disse, eu vou com você. Aí, chegando em Betel, ele não descansa. Ele diz, eu vou cruzar o Jordão, eu vou com você. Ele estava atestando a persistência do homem que assumiria o seu legado. Você sabe que legado você está assumindo? Muito maior do que o de Elias. Está assumindo o legado da cruz. Aquele que conquistou para você. E qual é o tamanho da sua persistência? Ah, pastor, 2 anos já estou tomando remédio. Aliás, 2 dias. Já estou tomando remédio. 1 semana eu já estou depressivo. 15 dias já estou internado. Sabe por quê? Porque você não tem os materiais que a Bíblia te oferece. Você coloca você como escudo. Coloca a sua mente como escudo. Coloca o seu coração como escudo. Coloca o que você aprendeu na vida como escudo. Você não tem a hombridade. Eu vou falar assim. Sabe por quê? Tem muita gente culpando Deus pelo seu fracasso. Não tem a hombridade de fazer o que o apóstolo diz. O apóstolo Paulo, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Você tem que se apresentar como um soldado. Eu me apresentei como vítima. Me ajuda, por favor. Não. Se não está bom para você, diga, não está bom para mim. Tchau. Ah, mas você não podia perder essa coisa. Calma! A pessoa vai se interessar por você, sabe por quê? Porque viu que você não é como os demais. Porque viu que o produto dele vai ter o mesmo valor que você se mostrou ter. Viu que você tem boas mãos, que você tem boa visão, você tem boa mente, você não se vende, você não é produto, você realmente tem uma gerência. E é uma pessoa qualificada. Diga para o seu irmão, você tem ouvido? Pergunta de novo. E aí, além de você viver, há o que vencer. O que é isso? A pessoa que vence, irmão, ele tem uma outra estrutura da pessoa que perdeu. A pessoa que perdeu, ele se mistura com o lixo, ele se mistura com o fracasso, ele se mistura com as piores coisas desta vida, mas o que venceu está no lance mais alto. E sabe de uma coisa ainda? O Senhor diz, ainda te darei a comer da árvore da vida. Você venceu aqui, já é candidato lá em cima. Você comeu o melhor aqui, vai comer da árvore da vida lá em cima. Você viveu o melhor aqui, você vai viver o melhor de Deus lá em cima. Sabe por quê? Porque você credibilizou no seu coração o que Deus ensinou para você. Ou você acha que o mundo vai ditar as regras na sua vida? O mundo está fazendo barulho. O mundo está fazendo barulho, está assustando crentes e ímpios. As pessoas estão correndo de um lado para o outro.
se sentindo sufocada, olhando para aquilo que tem com temor. Ah, porque se o governo cair, eu caio. Nossa, parabéns para você. A sua Bíblia, como é que ela chama? República Federativa Brasileira? Você deixou Deus de lado. Você está ouvindo os espíritos que estão aí escandalizando. Você deixou de ouvir o Espírito de Deus. Você deixou de receber do céu. Você está como os demais, o povo de Israel. Quando o Senhor apresentou-se para eles como Deus e Rei, eles disseram: queremos ser como os outros povos. Queremos um rei. O primeiro rei desceu a lenha neles, o segundo estava o terceiro. Você está entendendo, querido? Deus queria que eles fossem uma nação exclusiva. Diga, você pode ser exclusivo. Diga assim, agora mesmo. Não é amanhã não, queridos. Não é o ano que vem, agora mesmo. Você pode ser exclusivo de Deus. Basta você dar ouvido a esta palavra. Se você der ouvido, você vai ser exclusivo do Senhor. Você vai ver a graça de Deus descendo sobre a sua vida. Você vai sentir anjos batendo em você. Você vai sentir a graça do Espírito Santo descendo sobre você. Você não será um desnorteado. Você vai ser um homem de direção, uma mulher de direção. As palavras do mundo não vão te conquistar, não vão te desmerecer, porque você foi levantado pela voz que fala no teu ouvido. Você foi levantado por Deus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, nós perdemos a intimidade com Deus. Por isso não acreditamos nele. Quando você conhece o seu pai, eu vou te dar um exemplo simples. Você conhece o seu pai, e aí você está numa encrenca, numa confusão, e você sabe que o seu pai, ele pode te ajudar. Mesmo você estando em apuros, você está seguro. Basta um telefonema e seu problema é resolvido. A mesma coisa, você deveria ter a mesma intimidade com Deus. Basta uma oração e o seu problema vai estar resolvido. Sabe por quê? Porque você acredita que Deus vai resolver para você. Você deu ouvido à palavra de Deus. Você não a leu como um livro, um best-seller. Não! É o manual da sua vida. Jesus a conquistou aqui para você. E se você acha que salvação é a palavra única do projeto de Deus para você, você está enganado. Quantos anos você tem? Você acha que Deus realmente entregou você a esta vida para você lutar pela sua salvação, com aquilo que você tem que pôr na tua mesa para comer 3 vezes ao dia? Ou tem gente que come 10, né? É o caso... Minha sogra não está aqui, é o caso da minha cunhada. Escute. A salvação, ela é completa. A salvação, ela angariou bens para você viver aqui. Deus não deixou você aqui para ser chacota de ninguém, para ser pisado pelas pessoas, humilhado pelo mundo. Não, o Senhor te deixou aqui numa formação completa, para você ser digno todos os dias. Como ando salvo de Deus? Aí o ímpio diz assim, eu não quero ser salvo por Deus. Olha como é que aquilo ali anda, esculacho de pessoa. Você acha mesmo que Deus fez isso? Você acha que o plano de Deus é pobre? Uma vez uma pessoa olhou para mim no hospital, eu estava pregando para alguém no hospital, e a pastora Cássia estava internada. Aí alguém olhou para mim e disse assim, mas vocês são igual a todo mundo, por que você está fazendo aqui? Eu falei, a minha esposa está internada. Sabe o que eu falei para ele? Mas a minha vai sair. A minha vai sair daqui. Você sabe por quê? Porque meu pai ouve minha oração. Você entendeu, irmão? É a mesma coisa é você. Você tem que falar isso para o diabo. Está vendo esse problema que você me arrumou aqui? Eu vou sair dele. Agora você vai ficar aí. Porque Deus vai te prender aí. Você vai conhecer a sua segunda vergonha aí. A primeira foi quando Cristo te derrotou na cruz. Você entende, irmãos? Você precisa dessa palavra. Abrir os seus ouvidos, ouvir e compreender e entender o que Deus quer de você. Deus me mandou com esse recado aqui hoje. Abra os seus ouvidos, ouça a palavra de Deus. Eu ouço cristão dizendo, eu não entendo a Bíblia. Mas entende a internet.
Você entendeu, irmão? Você vai lá, ele está na roda dos que falam. Ele é o mestre. Aliás, ele tem até um grupo dos fofoqueiros. Mas ele não entende a Bíblia. Por quê? Você sabe como que a Bíblia chama essas pessoas que não ouvem? É uma pessoa moca. O que é isso? Alguém que não presta atenção. Você não está prestando atenção na sua vida. Você está dando a sua vida por fracasso, enquanto Deus a salvou. Deus veio aqui cobrar de você a sua própria vida. Você está andando como um indigno, enquanto Deus te salvou para ser digno. Você está andando como ninguém, enquanto Deus te salvou para ser alguém. Você está andando como quem foi condenado, enquanto Deus te salvou para ser livre. Você precisa dar ouvido à palavra de Deus. Você que veio aqui pela primeira vez, não corra não. Aqui você vai escutar o que Deus fala. Aqui nós não mergulhamos, não imergimos, não nos enterramos, mas ouvimos a verdade. A sua vida. Quanto você acha que custa a sua vida? Você sabe quem veio te salvar? Deus poderia ter dado um anjo, um arcanjo, um querubim, um serafim, um dos 7 espíritos, um dos 24 anciões que assiste diante de Deus. Não, ele deu seu único filho. Quando a Bíblia fala único, isso me bate pesado na minha alma. Único! Para dar a vida por você. A sua vida foi valorizada com gemidos, com oração, com suor de sangue, lá no Monte das Oliveiras. Mas a sua vida para você? Né? Quem já ouviu aquela pessoa assim? Dá vontade de morrer. Cuidado que pode ter um cangaceiro perto de você e falar, por isso não, esse desejo eu posso cumprir. Você entendeu, irmão? Você precisa se revestir daquilo que o Espírito está te dando. Né? Tem gente que quer morrer por coisa boba. Você entendeu? Por nada, porque a vida dele para ele é nada. Deixa Deus construir em você o que você não consegue. Fica de pé. Deixa Deus construir em você o que você não consegue. Diga para o carpinteiro, derruba na minha vida o material que eu mesmo coloquei. Coloca uma placa na minha frente, estamos em obra. Deixa Deus fazer uma obra nova na sua vida. Deixa Deus te reconstruir. E você vai ser a pessoa que Deus levantou. Você vai ser a pessoa que Deus salvou. Você vai dar ouvido ao Espírito Santo. Você vai aprender a dar ouvido ao Espírito de Deus. E você vai aprender o que o Espírito quer de você. Você vai andar sobre as águas. Você vai multiplicar no deserto. Vai sim. Você vai beber água da rocha. Você vai. Você vai lançar a rede no mar e vai puxar peixes que ela vai ceder. É essa pessoa. Você precisa aprender a coletar da Bíblia os milagres que são para você. Aquilo que Deus só permitiu estar lá para você entender quem Ele é e quem você pode ser. Deixa eu perguntar aqui. Deixa eu perguntar aqui hoje. Eu quero fazer perguntas aqui, quero que você me atende antes de tomar a ceia. Aleluia.